Olá a todos, mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo do Top Solid Wood. Hoje vamos falar sobre como criar uma porta para armários. Ao criarmos isso, vamos também controlar o número de dobradiças e vamos também controlar o tipo de frente que vamos usar. Vamos ver como é. Então, para criarmos aqui a nossa porta, como é que nós vamos fazer? Nós vamos tentar tirar o máximo partido dos blocos, dos driver blocks que nós temos no Top Solid Wood, para que depois, quando apliquemos a porta, ele se possa adaptar às dimensões do caixote que nós estamos a usar. O que eu tenho aqui já é um fecheiro em que tenho alguns parâmetros criados. Estes parâmetros, eu tenho aqui 10 parâmetros, nós ainda vamos precisar de criar mais. Eu vou só aumentar aqui, eu de qualquer maneira vou deixar um link na descrição para vocês fazerem o download do fecheiro caso necessitem. De qualquer maneira, nós conseguimos ver aqui que estes parâmetros que aqui andam, portanto, nós já estamos a tentar controlar a distância da dobradiça inferior e da superior, as espessuras do caixote, a espessura da porta, as folgas, incluindo a folga de posicionamento da própria porta, ou seja, nós podemos querer 1 mm ou sem folga nenhuma, ou 3 mm, como é costume usar. E temos também já aqui um parâmetro sem unidade e booleano, que permite escolher depois se nós queremos uma porta direita ou se queremos uma porta esquerda. Obviamente que estão, não só dependendo das dobradiças, mas também dependendo do puxador, elas vão oscilar entre uma posição e outra. Então, neste caso aqui, o que nós vamos fazer, vamos aqui ao menu do Wood, vamos criar um driver block, eu vou-lhe chamar aqui bloco. E com este bloco eu posso deixar estar isto com as dimensões com que ele me dá por defeito. E neste caso é isso que eu vou aceitar, vou só selecionar o sistema de coordenadas e criei o meu primeiro bloco. Eu, na realidade, este bloco que está aqui só nos vai dar as dimensões daquilo onde, ou do caixote onde o vamos inserir. Vou mudar de layer e vou criar um novo driver block, mas desta vez não como driver block, mas sim como um constraint block. Eu vou criá-lo até de uma forma automática, mas vou já associar aqui a minha espessura da porta. E neste caso vou dar o parâmetro EP. Vou usar o modo automático e vou clicar nesta face. Ao clicar nesta face, eu vou pôr isto aqui em modo superior, vou passar isto para aqui e agora esta que aqui está, portanto eu posso depois posicioná-la, eu tenho ali o Positioning Shift, portanto ela neste caso está encostado e o meu Positioning Shift vai aqui para, ora em termos de folga, folga da porta, 3 mm, tem que ser o FP e já temos a nossa folga criada. Agora, em termos de espessura, em termos de folgas, aliás, nós temos que ir controlar em cada uma destas setas qual a folga que queremos. Aqui eu vou querer a folga superior, mas neste caso eu vou ter que compensar também a espessura do caixote onde eu irei inserir isto. Por isso, nesse caso, eu vou começar com um negativo, abro parênteses e ponho o E, que será a espessura do caixote, menos o FS, que será a minha folga superior. Ele cresce, e é isso mesmo que tenho que fazer. Vou fazer o mesmo deste lado, menos, abro, ponho E menos o FE, que é a folga esquerda. Ali um caractere que não tenho que usar. Ok? Faço aqui também deste lado, que é o menos o E menos o FD. Ok? E aqui em baixo vou dar a minha outra folga. E neste caso é o menos o E menos o FI, que é a minha folga inferior. Ok? E stop. Pronto. E neste caso isto também funcionará como driver block, ou seja, é aqui que eu vou inserir a frente da minha porta. Vou dar aqui alguma transparência também nisto, vou dar uma transparência igual a este e vou mudar novamente layer aqui para a layer 2. Ora, eu agora o que tenho que fazer é introduzir já, por exemplo, os meus calços, mas eu posso, podemos entender que existe aqui alguma dificuldade agora para eu inserir aqui os meus calços, então o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente criar duas peças laterais que vão simular a posição dos meus calços, mas não vão fazer parte do main set, ou seja, as peças estão lá,
São apenas como auxiliares, mas não entram no conjunto final a inserir dentro de outros ficheiros. Ok. Então, nesse caso, portanto, eu mudei aqui de layer, aliás, até vou para a layer 10, que é uma layer mais afastada, é algo que eu não preciso de estar a usar. Vou ao Constraint Block, dou-lhe que a espessura já será a espessura do caixote, portanto, será o meu E. E vou usar também isto de uma forma automática. Vou fazê-las sempre para fora e nunca para dentro. E vou fazer também deste lado, ok? Para fora e lá estamos. Se pudermos ver aqui, entretanto, já temos as nossas folgas também relativamente à espessura do caixote. Portanto, agora vou esconder aqui a minha layer 0 e nestas peças é onde eu vou aplicar agora os meus calços. Aqui neste caso eu posso até aplicar calços, eu vou só mudar de layer. Vou aplicar calços, por exemplo, da Bloom, que é algo muito usado. Vou aqui ao Filter Standard, vou aqui à da Bloom, nos calços, tenho aqui clipe, os calços crus excêntricos de 37-32. E neste momento eu não estou a controlar a altura do calço. Eu depois posso mudá-lo se quiser. Portanto, ao trazer o calço para aqui, eu vou colocá-lo, por exemplo, aqui deste lado. Vou dizer que quero o meu calço, aliás, se eu fizer undo, vou dizer que quero o meu calço direito. Okay? Coloco aqui e vou-lhe dizer, por exemplo, que ele daqui desta frente vai andar, daqui vai andar 37 mm. Okay? E de cá de cima, nós vamos andar aqui com o DDS, que é a distância da dobradiça superior. Portanto, ele fica no sítio, eu vou só rodá-lo aqui e faço o meu stop. Posso fazê-lo também logo para este lado, sem problemas nenhum. Faço ali o Automatic Process, aqui sim, já é o esquerdo, vou colocá-lo aqui, então daqui temos os nossos 37 e temos aqui também o nosso DDS. Okay? Vou rodá-lo, portanto, aquela setinha tem que ficar sempre virada para a frente e faço o processo automático. Os processos automáticos não aparecem nestas peças que nós temos aqui, porque as peças, como não fazem parte do main set, portanto, os processos não são refletidos aqui. No entanto, quando as inserirmos dentro de um ficheiro, os processos sim aparecem. Ora, o que é que eu necessito de fazer agora? Preciso de colocar as minhas dobradiças. Vou aqui a Other Component e vou escolher, em termos de dobradiça, uma clip top de 110 graus, por exemplo. Faço aqui OK. Qual é que é a folga da porta? E isto aqui é importante agora. Eu vou dizer que é o meu FP. Eu posso ou escrever ou posso até associar aqui o meu folga da porta, ele vai ficar associado. Posicionamento da dobradiça esquerda ou direita, neste caso é uma direita, e nós temos aqui os sistemas de coordenadas que já vêm com o calço, e é só selecionar um destes e pomos as nossas dobradiças. Agora, uma das coisas que eu aconselho é, nós antes de fazermos a inserção das dobradiças, podemos inserir a frente da porta. Isto porquê? Porque se nós colocarmos isto agora, perdão, e quando ele quiser fazer os processos, nós não vamos ver os processos feitos na porta. O que implica que teríamos que forçar os processos depois. O que fazemos é, inserimos primeiro a nossa frente e então depois é que inserimos a nossa dobradiça. Eu vou apagar a dobradiça e vou incluir então a minha frente aqui. Ora, a frente eu vou buscar aqui na parte do mobiliário. E no mobiliário eu hei de ter aqui subcomponentes, tenho aqui frentes portas e tenho aqui, por exemplo, uma frente lisa. Eu começo com a frente mais simples de todas. Faço aqui OK. Eu estou, em vez de ser em housing, eu vou querer isto em inside a bloco, porque eu quero inserir dentro do bloco que tenho aqui. Portanto, vou aqui à minha frente, digo que é esta, faço OK. Em termos da espessura, eu não vou dar nada aqui, eu posso deixar aqui com, por exemplo, o espessura porta. As minhas folgas de posicionamento, eu vou deixar isto tudo a 0, porque ele vai tentar referir-se sempre ao limite deste bloco que eu estou a usar. A minha folga do topo eu vou dar aqui 0, 0, 0 e 0. Okay? Portanto, porque eu quero que a folga, a frente da porta ocupe todo aquele bloco que nós tínhamos. Agora sim, já posso usar as minhas dobradiças, já posso ir novamente à Bloom,
vou à dobradiça, clip top, 110 graus. Exatamente, pode ser esta 110 graus. Faço OK. Qual é que é a minha folga da porta? Mais uma vez vou pegar aqui no parâmetro que diz folga da porta e vou dizer que é o posicionamento da dobradiça direita e vai ficar então aqui. Okay? E ao fazer agora o meu stop e o meu processo automático, sim, eu já vejo os processos já a aparecer na minha porta. Ora, vou fazer o mesmo para este lado. Vou também aqui no folga porta, para esta vou ter que dar novamente o parâmetro, folga porta, posicionamento da dobradiça esquerda, ok? E venho então aqui ao meu, este, faço OK e processo automático. Pronto, temos as dobradiças, temos os calços já colocados. O que eu preciso de fazer agora é de repetir os meus calços e as minhas dobradiças, tanto de um lado como do outro. E esta repetição é feita sempre de acordo com um parâmetro, porque nós queremos que, por exemplo, a nossa porta, quando tem até 800 milímetros, ela vai ter duas dobradiças. Até aos 1200 já vai ter 3 dobradiças e por aí afora. Portanto, isto são as regras que nós podemos criar à vontade. Para isso, eu vou fazer um parâmetro. Vou criar um parâmetro. Este parâmetro vai ser um parâmetro sem unidade, com valores tabulados. Estes valores tabulados vão depender de um outro parâmetro. E neste caso, o meu parâmetro vai ser o parâmetro da altura. Ou seja, como eu dei isto o nome bloco, vai ser o meu bloco Z. Eu vou aqui à lista e escolho aqui o meu bloco Z. E ao aparecer-me esta caixa, portanto, eu vou dizer aqui, por exemplo, até aos 800 milímetros, eu vou ter duas. Até aos 1200 vou ter 3. Até aos 1500 vou ter aqui 4. E daí para a frente vou ter 5. Portanto, confirmo. O nome que eu vou dar a este parâmetro vai ser ND, que vai ser o número de dobradiças. Se é um driver ou não, ele não vai ser driver, eu não tenho necessidade que ele seja driver, porque é ele que vai ler automaticamente o tal bloco Z. E ao ler esse bloco Z, portanto, ele vai perceber se vai usar 2, 3, 4 ou 5 dobradiças. Vamos fazer aqui o meu OK e vamos fazer o no text, que eu não preciso de texto. Ele veio aqui para o ND, número de dobradiças, portanto, ele não está a ser usado neste momento. Ora, agora vamos repetir as nossas dobradiças e os nossos calços. Portanto, faço Edit Repeat. E agora, qual é que é o elemento a repetir? Eu vou selecionar primeiro o meu calço. Vou dizer que quero uma propagação linear. E agora, qual é que é a direção de propagação? Eu, em vez de usar arestas, eu prefiro usar os próprios eixos. Neste caso, eu quero que ela vá para baixo, portanto, vou dar o Z-. Clico aqui em Z- e agora qual a distância total? E agora a distância total, ou seja, qual é que é a distância em que elas vão ser repetidas? Não vai ser o bloco X, não pode ser porque eu ao bloco X ainda tenho que subtrair a distância da dobradiça superior e da inferior. Por isso é que eu aqui vou ter que colocar o bloco ponto Z menos o DDS menos o DDI. E isto vai fazer com que, mesmo que eu altere a distância da dobradiça superior ou da dobradiça inferior, ele vai sempre recalcular essa distância para fazer, então, dentro dessa distância, a distribuição das dobradiças e dos calços. Portanto, eu aqui vou dar prioridade aos finais, porque eu quero sempre que seja a 1, a 2 e depois a 3, e não a 1, 2 e 3. Isto é importante. Dou um Enter. E agora, qual é que é o número total? E aqui no número total, eu vou dar aquele parâmetro que acabámos de criar, o tal ND. ND, ok? E tenho os calços posicionados. Ora, posso, em termos de repetição, clicar aqui e também clicar aqui. E tenho a repetição também feita para este lado. A minha dobradiça inferior parece baixa porque eu tenho ali um valor de 30 mm. Nós já vamos ver, alterando este valor, que ele consegue fazer logo a repetição. Portanto, temos os calços repetidos, temos as dobradiças repetidas. Portanto, se eu quiser agora
chegar aqui e dizer que afinal a minha distância das dobradiças inferiores é 60 mm. Portanto, nós vemos que este muda e este também mudou, porque é esta distância entre este e este que ele está a fazer a distribuição. Agora, há aqui um caso em que, por vezes, nós, ao aplicarmos uma porta destas num espaço que tem uma prateleira a meio, então a nossa dobradiça vai bater na prateleira. E nós vamos ter a necessidade de alterar a distância, ou seja, fazer um offset às nossas dobradiças de acordo com a posição original em que elas foram inseridas. Para isso, nós podemos, no TopSolid, na nossa repetição, criarmos um driver de repetição, ou o driver relativamente à repetição que foi feita e depois então controlarmos os nossos offsets. Para isso, eu vou aqui só ao meu main set e vou, por exemplo, a este calço, que foram os primeiros calços que eu introduzi. Botão direito. E no meu botão direito eu não tenho aqui aquilo que preciso, que é o Define Driver. Ou seja, vou ter que expandir isto na minha propagação. E quando venha a propagação, sim, eu já tenho aqui o tal Define Driver. Portanto, eu vou clicar em Define Driver e ele pede-me o nome. Cuidado, é o nome, não a designação. Portanto, isso quer dizer que não posso usar espaços nem caracteres especiais. E neste caso, posso pôr offset, underscore, dobradiças. Dou OK aqui e ele está feito. Ou seja, quando eu agora usar isto dentro de uma repetição, então sim, eu tenho as minhas dobradiças prontas para poderem ser deslocadas naquelas distâncias. Outra coisa que me falta também criar aqui é dizer agora se a minha porta é esquerda ou se é direita. Portanto, isto é algo que é extremamente simples de fazer. Isto tem a ver apenas com se no caso de eu responder uma coisa ele desativa outra e vice-versa. Ou seja, neste caso eu tenho aqui o meu TP. O meu TP é um parâmetro booleano. Se eu for a ver, se eu fizer aqui mesmo um define driver e disser que não é booleano, ele está ali com booleano. Se eu disser que não é booleano e eu fizer OK, então ele passa-me a um valor. Neste caso está-me a dizer porta direita, o 1 corresponde ao sim, ao yes, e o 0 corresponde ao no. Portanto, eu vou passar isto novamente para o booleano, porque até é melhor, quando nós estamos a fazer a pergunta, se aparecer algo a dizer sim ou não, em vez de 0 ou 1. Portanto, e agora o que faço é que vou ao meu main set, vou selecionar todos os calços e dobradiças de um lado e depois todos os calços e dobradiças do outro. Ora, estas serão as direitas, estas as esquerdas. Portanto, se a minha porta for direita, e eu estou aqui a entender que a porta direita é uma porta que abre para o lado direito, portanto, vou ter que desativar estas dobradiças e estes calços. Portanto, ao selecionar estes e estes, portanto, eu posso selecionar as duas com o Shift, botão direito, ativo ou desativo, e ele pergunta-me, sim senhor, eu vou desativar, e qual é que é a condição? A minha condição é o TP. E este TP, eu não vou pôr yes, mas vou pôr igual a 1. Ou seja, quando o meu parâmetro for 1, ele vai-me desativar aquelas dobradiças e aqueles calços. Agora, posso ir às outras, ou seja, a esta e a esta, que são as que estão ativas. Ora, esta e esta, aqui, seleciono as duas. Ativar, desativar, desativar sim, qual a condição? É o TP, e agora quando o TP for igual a 0. A 0. Fazemos OK, portanto, e elas continuam ativadas. Neste caso, agora se eu testar aqui, se eu modificar isto e puser no, portanto, desapareceram de um lado e voltaram a aparecer do outro. É claro que nós podemos fazer isso também, por exemplo, com puxadores. Se nós tivermos puxadores para inserir aqui, nós podemos fazer os puxadores. Apesar de nós normalmente usarmos, são tipos de portas. Há portas lisas, há portas com puxadores, há portas maquinadas e por aí fora. E, por falar em portas, nós também vamos dizer que as nossas portas, ou esta frente de porta, no meu entender, a porta é calço, é frente da porta, é calço, é dobradiça, e a frente de porta, sim, é um elemento que faz parte deste conjunto e é algo que eu quero vir a mudar. E para eu o mudar, eu vou ter que o controlar como se fosse um subcomponente, ou seja, venho aqui ao meu assembly, no Define Component, eu tenho aqui Define Subcomponent. E é isso que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui, nome, vou dizer que é frente,
ou neste caso frente porta, o OK, e eu só quero mudar a variante. Eu não tenho códigos na minha frente, portanto eu só vou querer criar a minha variante. Vou fazer aqui OK, portanto, e ele, faço aqui o meu stop e agora já temos isto criado como um subcomponente. Portanto, vou só desligar isto, vou pôr isto aqui em algo assim um bocadinho mais bonitinho. Ok? E podemos gravar. E para além disso, quando gravamos isto, eu agora posso gravar isto já como um componente. Portanto, vou gravá-lo na biblioteca. Portanto, Edit Save Template, Save Standard Template. Ora, posso pôr aqui algo aqui na biblioteca Cat Solid. Vou pôr aqui subcomponentes, aliás, subcomponentes. Aqui em termos de tipo, vou pôr frentes porta. Aliás, não, vou pôr aqui portas. Vou pôr aqui portas armários. E aqui vou pôr porta, vamos chamar inferior. E faço OK. Portanto, fiquei com o componente gravado e eu agora, antes disso, também posso ver quais é que são os parâmetros que ele me vai pedir quando eu inserir a minha porta. E neste caso, eu vou aqui com o botão direito, faço Edit List nos meus parâmetros e vou ver aqueles que eu já tenho aqui. Ora, a distância da dobradiça inferior e superior, eles estão como opcionais, ou seja, ele não nos pede, mas temos sempre a possibilidade de, depois de inserido, modificarmos o componente e então temos lá os parâmetros que ele nos pode pedir. O que ele nos vai pedir vai ser a espessura da porta, a espessura do caixote e temos aqui um booleano, que é o número, aliás, temos aqui um booleano que está aqui, porta direita. Ele só nos pede três coisas. Se eu quiser depois mudar as minhas folgas, eu posso então, sim, ir lá à minha porta, tenho lá o parâmetro da folga e posso mudar quando bem entender. Portanto, vou fazer aqui o meu OK e vou sair deste componente. Portanto, vou criar aqui um novo, mas, por exemplo, um bloco simples. Ok? Só para nós estarmos aqui a ver, a fazer a nossa inserção. Portanto, e o que queremos fazer agora, sim, é inserir, portanto, incluir na biblioteca, naquela biblioteca que tínhamos da Cat Solid, que está aqui. Devemos ter aqui as nossas portas, portas armários e porta inferior. Esta é a porta que nós criámos. Portanto, fazemos aqui o nosso OK e ele pede logo porta direita, sim ou não. Eu vou deixar não. Portanto, vai ser uma porta, abre para este lado, as dobradiças têm que aparecer daqui. Qual é que é a espessura da porta? Será que eu tenho espessura da porta? Eu vou deixar aqui com 19 e a espessura do caixote. E ele detecta aqui logo um automático, porque esse parâmetro com o mesmo nome, mas já existia aqui. Portanto, eu vou dizer que é automático. E ele pede-me o housing. Portanto, eu vou clicar aqui dentro, confirmo. E ao confirmar, portanto, ele vai me incluir a porta e incluiu com as dobradiças. Ainda não fez os processos, mas eu vou pedir para ele fazer os processos. E neste momento eu tenho os processos feitos na frente e tenho os processos também da furação feitos nas minhas laterais. E agora, facilmente, ao modificar, ao fazer modify na minha porta, eu vou ao parâmetro, porta direita, agora digo yes. Portanto, e ele vai passar. Isto pode eventualmente acontecer porque no main set nós, como estávamos a tratar do outro lado, portanto, esta e esta não ficaram visíveis. Portanto, e é só voltar a pô-los visíveis. Ele depois disto já não volta a fazer o mesmo. Pronto, e temos as nossas dobradiças a passar de um lado para o outro. Temos também, se quisermos, nos nossos parâmetros, estes todos para podermos alterar. Portanto, a qualquer altura nós podemos mudar este tipo de parâmetros. Se eu quiser, por exemplo, agora, distância da dobradiça inferior e vou passá-la para 80, portanto, ela vai mudar e lá está, este também mudou. Mas se eu tiver aqui a tal prateleira a meio, eu também o quero mudar. E nesse caso, como é que eu vou fazer? Eu vou aqui a um destes calços que aqui está e nos calços que aqui estão, aliás, aqui, onde aparecer nos drivers. E nos meus drivers eu tenho opcionais, tenho aqui no meu bloco,
avançados, Tool Process. Portanto, ele aqui tem aqui um offset de dobradiças e é exatamente esse que eu quero. Portanto, está sempre nos opcionais. E agora, a instância 1, nós podemos ver qual é que é, carregando em cada um deles. E eu quero ir aqui à minha instância 2. Não nos podemos esquecer aqui que a direção da propagação foi, neste caso, de cima para baixo. E se eu estou de cima para baixo, se eu lhe der um valor negativo, ele vai de encontro ao início, e se eu der um valor positivo, ele vai de encontro ao final. Portanto, a instância 2 é aquela que eu quero mudar. Faço o botão direito e Offset Distance. E quando faço o meu Offset Distance, ele pede qual é que é, então, a minha distância. Eu vou pôr aqui 80 mm. Quando faço Enter, então ela desce logo. É claro que isto pode ser feito não só para dobradiças, mas para qualquer componente que seja repetido dentro de um armário. Eu posso ter prateleiras e também, ao inserir várias prateleiras, eu também posso fazer este offset em cada uma das prateleiras e posso ajustá-las de acordo com o armário ou o tipo de armário que eu estou a fazer. Portanto, é simples, não ocupa muito tempo a fazer isto e isto fica também de maneira a que esta frente sendo um componente, eu posso modificar isto e venho aqui ao subcomponent e posso dizer aqui, sim senhor, é esta que eu quero trocar. Por exemplo, posso pôr uma aqui com o puxador maquinado. E ao fazer aqui o meu OK, portanto, ele muda-me o tipo de frente para aquela que eu bem entender. E é assim que nós criamos a nossa porta para armário e que controlamos também o número de dobradiças e a frente que vamos usar. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal da CAD Solid e também cliquem na campainha porque ficam logo a saber quando é que há novos carregamentos. E se tiverem algum comentário ou alguma sugestão para um novo vídeo, deixem também na zona dos comentários. Até lá, peace!